Quando eu falo de 2009, quais os principais goleiros do mundo que vem na sua cabeça? E muita gente vai dizer Casillas, Buffon, Peter Cech ou até o jovem Manuel Neuer que estava surgindo na época. Só que nenhum desses nomes foi o melhor goleiro do mundo em 2009. Na verdade foi um goleiro de 40 anos chamado de velho, flopado, bomba e até de ser um dos maiores erros da carreira do Alex Ferguson antes de estrear. E em 2009 ele recebeu a luva de ouro da Premier League, o prêmio de goleiro do ano da UEFA, foi campeão da Premier League e vice-campeão da Champions um ano depois de ter vencido ela. E a gente tá falando do Edwin van der Sar. Nessa temporada em questão, de 2008-2009, ele passou mais de 1.300 minutos sem levar um gol no campeonato inglês e teve 14 clean sheets seguidos, sendo até hoje um recorde mundial considerando as principais ligas de futebol do mundo. Sem falar que ao todo ele teve 21 clean sheets totais na temporada, ou seja, mais da metade dos jogos ele passou sem levar um gol. E ele só teve uma chance de provar toda essa qualidade depois dos 35 anos de idade. Se você não conhece ele, o nome já entrega bastante. Ele é neerlandês, da cidade de Voorhout, e começou a carreira de base dele num clube pequeno da própria cidade, até o Ajax notar a qualidade e trazer ele para a equipe em 1990. E um dos primeiros problemas que ele encontrou foi a questão da altura, por ter 1,98 m. O que não parece um problema num primeiro momento, porque você pensa num goleiro, você quer um cara alto. Só que geralmente esses goleiros com muita altura têm algumas dificuldades na questão da agilidade de reflexo. Isso quase fez com que ele nem ficasse no Ajax, tanto que na primeira temporada só fez 9 jogos ao todo. Só que o técnico seguinte, Louis van Gaal, insistiu que ele ficasse na equipe porque ele conseguia ver um futuro no jovem. O Van Gaal destacava muito essa questão de que apesar da altura, ele ainda assim era um goleiro com muito reflexo e principalmente tinha uma impulsão anormal. Foi então que depois de um tempo preparando ele para assumir a responsabilidade de estar no gol de um time como o Ajax, em 1992 ele ganhou força e assumiu 19 jogos com a titularidade na Eredivisie. Isso foi suficiente para provar que ele merecia ser o titular inquestionável e foi isso que aconteceu a partir da temporada de 1993, quando ele assumiu o gol do Ajax e ninguém tirava mais ele de lá. E durante esse tempo, como titular indiscutível, ele conquistou 4 vezes a Eredivisie, uma vez a Champions e outra vez sendo vice-campeão dela e também um título da UEFA Cup, a antiga Europa League. E o Espantalho, como ele ficou conhecido na época, então, entrou na discussão para ser um dos melhores goleiros do mundo na época. Isso começou a chamar a atenção de outros grandes clubes europeus, um deles a Juventus de Carlo Ancelotti. E depois de 6 anos indiscutivelmente defendendo o gol de um dos melhores Ajax de todos os tempos, ele foi então para a Itália ser o goleiro da Juve. O Van der Sar sempre foi um cara que se importou muito com os clubes que ele jogava, ele gostava de entrar na cultura, fazer parte da identidade do time. E por conta disso, não só a torcida, mas todo o time do Ajax sempre gostava muito dele. E por conta dele ter conquistado tudo com o Ajax, faltava uma coisa que ele ainda não tinha, que era ter feito um gol pelo clube. Então na temporada 97 e 98 deixaram ele bater um pênalti para ele fazer esse gol e agora sim ter feito tudo pelo clube que formou ele. Indo para a Itália, o Van der Sar sofreu uma pressão maior do que você já se esperava de um goleiro da Juventus. Claro, a gente tá falando do maior vencedor da Série A italiana e um dos maiores clubes do mundo e que na época tinha uma alta expectativa para vencer a Champions. Mas não só isso, como também o Van der Sar seria o primeiro goleiro não italiano da Juventus em mais de 100 anos de história do clube, o que colocava uma pressão extra. A mídia italiana é conhecida por ser muito feroz, muito voraz em cima dos jogadores. Além disso, a torcida também sempre pegou muito pesado nessa questão da pressão. Então qualquer falha, qualquer erro que ele cometesse ia cair muito no colo dele. E nos 2 anos que ele passou por lá, a Juve foi vice-campeã para Lazio por 1 ponto e vice-campeã para Roma por 2 pontos. E nessas 2 temporadas eles tiveram a melhor defesa de todo o campeonato, muito por mérito do próprio Van der Sar, que fazia defesas incríveis e era sempre esse porto de segurança da equipe. O problema foi que quando a Juve mais precisou dele, ele acabou deixando na mão. Isso porque na temporada 99 e 2000, quando eles estavam na disputa contra a Lazio, no jogo direto ele acabou tendo uma suposta falha que levou para um gol da Lazio e impediu a Juve de vencer aquela partida que seria suficiente para eles terem vencido a Série A no final. E a mesma coisa teria acontecido na temporada seguinte de 2000-2001, quando no jogo contra a Roma ele também tem uma falha que acaba resultando no gol da Roma e por conta disso a Juve também perde o campeonato. Então mesmo tendo a melhor defesa de todo o campeonato nos 2 anos, essas 2 marcas caíram muito em cima do colo dele. Essas falhas mancharam qualquer brilhantismo que ele pudesse ter por conta de toda a pressão da torcida e da mídia italiana. E apesar de onde quer que você procure, eles vão
vão falar que aquele jogo contra a Lazio foi uma falha do Van der Sar, eu particularmente ainda acredito que não foi tanto culpa dele, que ele não tinha muito o que fazer naquele lance. Mas ainda assim, esses dois lances mancharam o nome dele e acabaram com a passagem dele na Itália. Então um goleiro de tantas conquistas e que ainda tinha por volta de 30 anos, que para um goleiro é longe de ser velho, você esperaria que algum outro time com certa relevância e que disputasse troféus com frequência quisesse ir atrás dele. Mas não foi isso que aconteceu, e ele acabou fechando com o Fulham da Inglaterra. É até hoje bizarro pra mim pensar que um goleiro desse calibre, por conta de 2 temporadas que ele foi o melhor goleiro do campeonato italiano, mas 2 falhas mancharam o nome dele, acabou tendo que se contentar com uma oferta do Fulham. Sem querer desmerecer esse clube, que se mantém na Premier League há muito tempo, apesar de ter tido uma queda ou outra, consegue consistentemente ficar na primeira divisão na Inglaterra, o que não é uma tarefa fácil. Mas ao mesmo tempo não é um clube que você espera ter um goleiro da elite do futebol tão jovem ainda. E foi agora na Inglaterra que ele conseguiu encontrar de novo essa paixão pelo futebol que talvez ele tivesse perdido no tempo que passou lá na Itália. Porque durante o tempo que ele passou no Fulham, ele sempre foi muito vocal sobre o quanto ele se apaixonou pelo clube. Ele sempre elogiou muito o estádio, a torcida, toda a atmosfera do campo e elogiou muito tudo o que envolvia o clube. Só que o Fulham é um clube que sempre passou longe de conquistar qualquer título. E querendo ou não importa o quão bom o seu goleiro seja, se você tiver uma defesa ruim, não vai adiantar muita coisa. Você pode colocar qualquer goleiro, se você botar o Neuer hoje no Fulham, não vai mudar a situação do clube. Ao invés de perder de 5-0, um goleiro bom consegue fazer com que esse jogo fique, na verdade, 2-0. E isso fica evidente porque no tempo que ele passou lá, fez muita diferença para defesa do Fulham. Logo, a primeira temporada dele por lá, que foi 2001-2002, é a terceira melhor defesa do século do Fulham na Premier League. E todas as outras 3 temporadas que ele passou por lá também entram no top 10 de melhores defesas do século no Fulham. O que comprovava que ele ainda era bom, que ele ainda era um goleiro de elite, mas estava preso num time com um sistema defensivo extremamente frágil. Como eu falei, um goleiro bom num time desses consegue impedir uma derrota de 5-0 para virar uma derrota de 2-0. Só que depois de 4 anos jogando lá em Londres, parece que ele estava cada vez mais esquecido do futebol e não importava o quão bem ele fosse, o quão importante ele era para manter o Fulham na primeira divisão, ninguém conseguia notar ele. Quer dizer, ninguém menos um dos maiores gênios da história do futebol, Alex Ferguson. Na época o United estava precisando de um goleiro à altura, um goleiro confiável que eles não conseguiam encontrar há um certo tempo. E o Ferguson tomou essa decisão de apostar no Van der Sar. E aqui inclusive fica mais um ponto do caráter do Van der Sar, porque como eu falei, ele realmente gostava dos clubes que ele jogava, ele entrava na atmosfera, ele queria o bem de todos os times que ele passava. E para ele não sair de graça depois de todos os anos que ele passou por lá, ele assinou um contrato simbólico de mais um ano pro Manchester United desembolsar 2 milhões de euros e ele não precisar sair de graça do Fulham. Só que apesar de tudo isso, caráter não vence jogo e sim habilidade. E agora ele tinha mais uma chance de se provar numa equipe da elite do futebol mundial. E não demorou nem um pouco para ele mostrar que ele não tinha perdido nem um pouco da qualidade dele. Nas temporadas de 2007-2008 e 2008-2009 foram as 2 temporadas com menos gols sofridos do Manchester United em todo o século. E em 2008 eles foram campeões da Champions League, inclusive com o Van der Sar pegando o pênalti do Anelka, que foi essencial para dar esse título. E em 2009 eles foram vice da Champions. Mas foi nessa temporada que ele também quebrou o recorde de clean sheets que eu falei para vocês, além de vencer a Premier League nessa temporada. E ele se destacava muito porque apesar da idade ainda tinha reflexos absurdos e tinha um posicionamento impecável, sem falar que a questão da impulsão dele, como dito lá no início da sua carreira pelo Van Gaal, era um dos seus principais diferenciais. Quando você tem um goleiro de 1,98 m que consegue pular e cobrir o gol inteiro com a sua impulsão, é praticamente impossível você fazer um gol nele. E quando você tem uma defesa de qualidade do seu lado, isso se torna mais difícil ainda. Como um goleiro, eu preciso de bons jogadores do meu lado, eu preciso de alguém como o Vidic. E essa frase é muito importante, não para desmerecer outros clubes que ele tenha passado, mas também para mostrar que não importa o quão bom você seja como goleiro, ainda é uma posição que depende muito do brilho da defesa para conseguir se mostrar. Porque nos anos que ele passou no Fulham, ele deixou uma marca que está eternizado nas melhores defesas da história do clube nesse século. E mesmo assim, parecia que ninguém conseguia notar ele. E foi só ele ter esses jogadores de qualidade do lado dele que ninguém mais conseguia segurar o Van der Sar. E nas 6 temporadas que ele passou no Manchester United, ele foi titular indiscutível e absoluto, sendo enfim colocado na discussão como um dos melhores goleiros da história do futebol, tendo conquistado ao todo na sua carreira 2 Champions League,
8 ligas nacionais, 5 Copas Nacionais e uma Europa League, além de vários prêmios individuais e até hoje o absurdo recorde de 14 jogos seguidos com clean sheet. E o que deixa mais impressionante é que esse recorde foi conquistado depois dos 40 anos de idade, o que não é nada mal para um goleiro que foi taxado de velho, acabado e flop de grandes times. Mas aí tá a história do Van der Sar, o goleiro que foi esquecido por conta da idade, mas que ainda era um dos melhores jogadores do mundo. Eu quero saber a sua opinião, então não esquece de deixar ela aí nos comentários. Se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube do Fute, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, que ajuda muita gente a poder continuar produzindo esses vídeos aqui pra vocês. Quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.